Bem-vindo ao Papo Antagonista, professor Roque, é isso? É isso, Cláudio. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Mais fácil, né? Roque, professor Roque, do que as pessoas acertarem o meu nome. Tá certo. Bom, Roque, você, deputado estadual de primeiro mandato, né? Você foi do Novo, hoje está no Podemos e está postulando uma vaga no Senado. Então, eu faço aqui com todos os candidatos. Por favor, se apresente ao nosso espectador e diga por que você quer ser candidato ao Senado. Bom, primeiro, boa noite a todos. Eu sou cientista político, sou professor de Relações Internacionais, morei 7 anos fora do Brasil, né, ali que eu estudei, fiz faculdade de Filosofia, Ciências Políticas, fiz um mestrado em Resolução de Conflitos Internacionais e Paz Mundial, e entrei numa carreira profissional internacional. Trabalhei em ONG, atuando em zonas de conflito, trabalhei na Organização dos Estados Americanos, lidando com o conflito da Colômbia, trabalhei num centro de pesquisa, também lidando com outros problemas de segurança internacional, e aí, finalmente, que esse era o meu objetivo, trabalhar na ONU, entrei na ONU para trabalhar no Conselho de Segurança como um servidor público internacional, não como um diplomata, não representando o Brasil, e fui para o Conselho de Segurança, que era o que eu queria, tal, né, idealizando ajudar o mundo, mudar o mundo. Me decepcionei, vi que a ONU não era um lugar para fazer a diferença, fiquei frustrado, uma crise existencial, voltei para Washington, finalizei meu mestrado, 7 anos morando fora do Brasil, cheguei à conclusão que o Brasil precisava de ajuda, meu senso de dever, de servir, de querer mudar, ajudar a melhorar as coisas, voltei para o Brasil, com o objetivo, lugar para mudar o Brasil é na política, mas naquele momento eu estava ainda frustrado com o mundo público internacional e comecei a dar aula. Dou aula na SPM, no curso de Relações Internacionais, desde 2008, quando eu voltei, até hoje. Agora esse semestre não vou dar aula, por causa da campanha, obviamente. Montei uma consultoria aí na área de risco político, e ganhei um espaço, né, nos grandes veículos, sempre para falar de conflitos, guerras, crises políticas internacionais e tal. E aí, em 2016, apareceu um partido político, um partido novo, recém-criado, e me contratou para ser o estrategista da campanha da eleição municipal aqui de São Paulo. E foi fantástico, assim, né? Meu olho brilhou, Cláudio, porque eu vi a oportunidade de um partido recém-criado, zerado ali, limpo, totalmente nascendo. E aquilo me deixou muito empolgado. Fomos para a eleição, ninguém conhecia o Novo, elegemos uma vereadora aqui em São Paulo, o resultado foi fantástico. E aí eu fiquei empolgado, falei, 2018 eu quero ajudar isso daqui. Eu vi uma porta de entrada para dentro da política. E aí, logo depois, 7 dias depois, eu fui convidado para me tornar secretário adjunto de segurança da cidade de São Paulo. Aceitei, foi um desafio muito interessante, rico, vi como que o executivo funciona, e lidei com problemas gigantes, como a Cracolândia, que inclusive acabou virando uma pesquisa minha, que virou um filme, um documentário que está aí no Now, Apple TV, todo mundo pode assistir, que eu fui visitar outras Cracolândias, Heroínaslândias, em vários lugares do mundo para entender como que a gente resolveria a nossa. Fiz um monte de outras coisas interessantes, chegou 2018, aí eu falei, esse é o ano, a janela da renovação, eu vou sair candidato. Decidi vir candidato a deputado estadual, pelo Novo, e foi um sucesso. Ganhei 130 mil votos, muito bem votado, fui o 13º mais votado do estado, o 19º do Brasil, de estaduais, e comecei a trabalhar. 3 anos e pouco aí de mandato, conquistas que eu entendo que são muito sólidas, muito substanciais. Aprovei 3 projetos de lei, os 3 foram sancionados. Uma delas é a política estadual sobre drogas, uma política de estado sobre drogas, que é o tema da Cracolândia que eu tinha me aprofundado. O segundo é o fura-fila da vacina. Esse, acho que todo mundo ouviu falar, você também deve ter ouvido falar, que multa quem furasse a fila da vacina durante a pandemia, né? Tentando conter os nossos ânimos do jeitinho brasileiro aí, e uma lei oportuna naquele momento. E o terceiro, eu dou punições mais severas, administrativamente, óbvio, porque eu estou no âmbito estadual, então eu não posso lidar com questões criminais,
para aqueles que cometem crimes de corrupção durante um estado de calamidade ou pandemia. É mais uma lei, né, moralizante, enfim, tentar conter a corrupção que a gente assistiu nesse momento de crise e aqueles tirando vantagem dessa situação. Além disso, talvez esse seja um dos maiores feitos aí, não só do meu mandato, mas para o estado de São Paulo e para a minha história pública. Eu fui o relator da reforma da Previdência aqui do estado de São Paulo, uma reforma gigantesca, mais de 50 bilhões em economias ao longo de 15 anos para o estado, e foi um processo muito aguerrido, insano e louco, para dizer o mínimo. No meio do processo da votação, houve uma briga dentro do plenário, talvez você lembre disso, que eu lembro que vocês até noticiaram. Eu fui separar a briga, fiquei segurando um dos deputados do PT que queria bater no outro deputado, e aí ele me mordeu. E começou a me morder no meio do plenário, eu olhei assim, falei, mas você está me mordendo? E me soltei, assim, enfim, show de horror. E, além disso, eu consegui também ter uma atuação muito forte nas comissões. Eu fui vice-presidente da CCJ, que é a comissão mais importante, né, porque todos os projetos têm que passar pela CCJ, e nós recriamos a Comissão de Relações Internacionais aqui do estado de São Paulo, e eu fui o presidente, depois membro, depois ainda continuei como vice-presidente na sequência. E, enfim, essa é um pouco da minha história, e aí chegou agora, né, 2022, e eu entendi que eu desenvolvi assim, que eu tenho as habilidades corretas para um órgão colegiado, né? E o legislativo é um órgão colegiado, é um ambiente que você não vive sozinho, não é o executivo. Você está o dia inteiro interagindo com pessoas que pensam diferente de você, que têm ideias retrógradas e que você não concorda, mas são as pessoas que você precisa conversar, dialogar e construir as soluções numa democracia. Dado esse contexto que a gente vive no Brasil, de polarização, de gente que grita e fala alto e entrega pouco, e uma casa legislativa precisa dessas habilidades, dessa capacidade de entrega, eu entendi que o melhor lugar para eu contribuir com o estado de São Paulo e com o Brasil é no Senado. E aí eu também percebi uma outra coisa interessante. O Senado brasileiro, e principalmente também aqui em São Paulo, virou uma casa de aposentadoria, um banco de reservas da política brasileira. Então, assim, não conseguiu ser governador, não conseguiu ser prefeito, joga ali no banco de reservas e fica esperando. Não, vai acabar a carreira política, vai se aposentar no Senado. E o que acontece? Simplesmente, o Senado é a última instância do legislativo do Brasil. E temas estruturais do país são resolvidos ali. E outros temas de extrema relevância e importância, como você sabatinar embaixadores do Brasil, os ministros do STF. Então, você tem responsabilidades para o Senado muito grandes. E São Paulo está apagado. O Senado de São Paulo ele não está vivo. Então, a gente precisa de alguém que quer ir para o Senado e que tem energia, vontade de ser senador para ser senador, né? E de trabalhar o Senado. Ao mesmo tempo, o Senado é uma casa mais qualificada. Vários dos senadores ali têm um histórico político, foram governadores e tal. Então, o debate é de mais alto nível. E isso me dá um ânimo, me dá uma vontade, porque eu sinto que eu tenho muito a contribuir, a minha visão internacional, a minha experiência lá de fora, e a minha energia. Se for eleito senador, serei o senador mais novo da história de São Paulo, com 46 anos. Tenho 45, até lá, tomar posse, vou ter 46. Mas com a bagagem e com essa capacidade de entregar. Então, estou aqui me colocando a pré-candidatura para o Senado. Muito bem. O professor Roque, você, nessa tua narrativa, da tua trajetória, me chama a atenção que você, ainda com pouco tempo de política, do exercício político, do exercício legislativo, você conseguiu ocupar bons cargos relevantes, né? Conseguiu aprovar matérias importantes, e isso normalmente acontece ou quando o deputado, o político, paga pedágio ideológico ou
sabe lá qual, né, a determinadas composições partidárias, ou por competência, por características. Você fala, né, da tua trajetória, da tua experiência em resolução de conflito, etc. e tal, e agora cita justamente essas suas características como diferenciais para o Senado. Que características são essas? O que você destaca como aquilo que te permitiu chegar rapidamente nessas posições, porque justamente é de política que se trata. Então, sabe, eu como cientista político e exercendo isso com essas habilidades que eu identifiquei que são necessárias para o exercício da vida pública, eu entendi que a política, ela não existe essa história de velha política e nova política. O que existe é boa política e política ruim. A política a gente não vai transformar. Ela está na essência da vida democrática, ela está na essência da vida em sociedade. A política existe porque a gente não vive sozinho. E né, a gente volta nos gregos antigos, Aristóteles já falou isso, que é um fenômeno humano. E eu entendi que quando você faz política, ainda mais, né, você não está numa democracia, você não é o dono da verdade. Você defende ideais, valores, princípios e tal, mas você tem que conversar e dialogar essa sua posição com a realidade do resto do país. E nós vivemos em bolhas. E é complexo isso, porque a gente não tem essa percepção de que você está preso na sua bolha. Mas você precisa sair da sua bolha e entender que existem outros Brasis, outros estados de São Paulo. E desde que aqueles representantes, ou aquelas visões diferentes de Brasil ou do estado de São Paulo não sejam corruptas, né, não estejam cometendo crimes, elas são legítimas. Por mais que a gente não goste e não aceite, entenda que elas são atrasadas. O ponto é que eu não consigo caminhar sozinho. Eu preciso caminhar convencendo os outros. Então, um pouco dessas habilidades é diálogo. Democracia é sobre isso. Eu não estou falando de um jeito clichê ou bobo, mas realmente, como é que você constrói diálogo com aquele que você não gosta? Você odeia e abomina aquelas ideias. Eu não estou falando de corrupção, porque isso é crime, isso é um outro problema. Eu estou falando de visão de mundo. Você precisa ouvir e você precisa ser ponderado e controlado na maneira como você vai interagir com os outros. Se eu subir no plenário, na tribuna, e fazer todos os meus discursos simples e pura lacração de xingar o outro lado, eu fechei todas as portas de diálogo. Ah, não, você não pode querer conversar com essa pessoa. Não, desculpa. A minha função como político é sim conversar com todos aqueles e articular soluções. Articular aí entra o elemento de negociar, de ser inteligente, de persuadir, de formatar um projeto de um jeito que não crie resistência. Eu fiz isso, para dar um exemplo prático para vocês. Eu fiz isso nas minhas leis. Você tem palavras que você coloca ali numa lei que elas são gatilhos ideológicos. Se você colocar, acabou. Você não tem o outro lado. E aquela palavra, às vezes, ela não tem um efeito tão importante. Hoje a política, não só no Brasil, mas aqui também, né, isso é um reflexo do que acontece no mundo, essa polarização, ela vem de uma priorização, uma primazia da ideologia. É mais importante você fincar a bandeira no seu ponto ideológico do que você se preocupar com o interesse nacional, você se preocupar com a solução do problema. Desde que você defenda a sua cartilha ideológica, tá tudo bem. Só não tá nada bem para o país, né? Porque o país precisa de solução, ele não precisa de mantra ideológico. Uma das coisas... Fala. Perdão. Pegando o gancho aqui, porque isso é um tema frequente aqui no Papo Antagonista, porque depois aqui de mais de 20 anos cobrindo política em Brasília, eu tenho muito claro para mim que discurso ideológico é muito bom para a militância, para o engajamento, para a academia, mas na hora do vamos ver aqui, o que interessa é você entregar resultados. E a gente, como pagador de impostos, está muito órfão de políticos que entreguem resultados, que realmente devolvam à sociedade aquilo que lhes é dado, né? A confiança no mandato, né, de representação e
e todo o conjunto da obra que vem, benefícios, privilégios e tal, que envolvem hoje a política, infelizmente. Eu queria saber de você o seguinte, quais são as tuas principais bandeiras? Inclusive, a Mariana, uma espectadora nossa, mandou aqui a pergunta, e eu concordo de forma objetiva. Quais são as tuas principais bandeiras? Você tem uma prioridade zero? Uma coisa que você está ali para fazer, algum projeto para apresentar, alguma defesa de algum tema ou de alguns temas? Existem temas que são caros a nós aqui, que estão no Senado, mas todos eles engavetados. Quais são os seus temas caros? Bom, o primeiro de todos, assim, são as questões estruturais, porque o Senado lida com isso. Então, são as reformas estruturais. O Brasil precisa se modernizar. O Estado brasileiro precisa se modernizar. Eu sei que é chover no molhado, é repetir as mesmas coisas, mas são os temas centrais. E aí eu estou falando de reforma tributária, eu estou falando de reforma administrativa, mas eu também estou falando de reforma política, que eu sei que é difícil, mas essa é a luta do legislativo. Você vai lá e você vai puxar a corda para cá, você vai convencer um, você vai negociar com o outro, e você vai conseguir dar um passo, um avanço numa direção. Outra reforma do judiciário, a gente precisa fazer reformas estruturais no Brasil. Do ponto de vista aqui do Estado de São Paulo, e o senador, né, ele representa o Estado, não é uma eleição proporcional, é uma eleição majoritária, onde todos os senadores estão representando os seus estados em pé de igualdade. Eu entendo que a questão do pacto federativo, né, a relação dos estados com a federação é muito problemática. E eu vi aí você falando do ICMS e tal, e essa é uma discussão também de pacto federativo. Quanto que São Paulo, e aí óbvio, né, estou me colocando para ser senador de São Paulo, quanto que São Paulo entrega e o que recebe de volta? Como é que estão as proporções, as divisões, os equilíbrios dessa federação? Qual o tamanho de Brasília? Qual o tamanho dos estados? Também temas que a gente já está cansado de ouvir, mas que precisam ser debatidos e defendidos na casa que cuida disso, que é a Casa dos Estados, que é o Senado. Além disso, em 2018, eu vim, né, como estadual, falando muito de segurança pública. E, claro, trabalhei muito no meu mandato para isso, direcionamento de emendas, trazendo modalidades de investimentos privados para o setor público, como o contrato de impacto social, que é um método de você trazer recursos privados para dentro do público sem aquela preocupação de os interesses não estarem alinhados com o interesse público. Enfim, fiz muitas coisas na área de segurança, vou continuar falando desse assunto, é um dos maiores problemas do Brasil, é algo assim, a gente não venceu esse problema, ele não vai vencer, e é uma pauta que eu entendo e atuei lá fora do Brasil também, né? Está relacionado com a segurança internacional, tráfico de drogas, crime internacional, criminalidade, presídios. Estou fazendo uma pesquisa aprofundada sobre isso. Aqui no Brasil, as prisões são escolas do crime, dali que nasceram as grandes organizações criminosas do Brasil. Então não tenho como abandonar esse tema. E o outro tema, assim, né, para fechar aí, é a questão da educação. Por eu ser um professor, me apresento como professor, tento trazer conhecimento, informação, consciência para as pessoas, e esse é o jeito final da gente mudar o Brasil. Elevar o nível da qualidade da sociedade, do nosso eleitor, principalmente até com temas de educação que não são tão falados, mas educação política, né? Eu e você também deve ter tido essa matéria, o SPB, Educação Moral e Cívica, a gente tinha algum norte ali de educação política, hoje nem isso, ao contrário, a gente tem discussões sobre ideologia dentro da sala de aula. Então, esses são os meus temas principais. Inclusive, temos a mesma idade, viu, Roque? Que legal. Eu faço 45 em setembro. Muito bom. Olha aqui, tem pergunta de leitor aqui sobre temáticas, né, que estão na ordem do dia aí do debate eleitoral. Se você apoia a mudança de indicação de ministros do Supremo, se você apoia a fim
do foro privilegiado, segunda instância? Qual é a tua visão desses temas? Olha, assim, tem alguns deles que são muito óbvios. Segunda instância, tipo, a gente tem que resolver isso, já tinha que ter feito, é um absurdo. Todas as pautas anticorrupção, eu sou totalmente... são pautas muito caras, muito centrais para mim. Foi o que eu atuei também aqui em São Paulo, com uma das minhas leis focada nisso. A outra não é só com a classe política, né, mas é com a sociedade no geral. Nós precisamos ser implacáveis com aqueles que se apropriam do que é público. A gente precisa acabar com impunidade no Brasil. Essa é uma das maneiras de resolver criminalidade no geral. Quando eu falo de criminalidade, estou incluindo corrupção também. Então, segunda instância, é isso. Nós temos a questão do STF, ou do judiciário. Esse é um problema na ciência política comum, que é a politização do judiciário. Isso acontece em todos os países, principalmente nas cortes maiores. Nós temos que respeitar as instituições democráticas, né? Não podemos flertar com essas paixões, essas retóricas aí de que tentam transformar uma instituição no problema inteiro do país, mas nós também temos que reconhecer que existe sempre espaço para aperfeiçoamento das instituições. E eu entendo que a questão do STF, por exemplo, para você diminuir politização, você pode criar critérios diferentes de escolha dos ministros. Talvez um deles, ainda estou formulando essas minhas propostas, estou trabalhando em cima delas, olhando ao redor do mundo o que a gente tem, mas talvez um deles, para você ser um ministro do STF, você tenha que ter uma carreira como juiz, né? Me parece menos chance de você politizar alguém que passou 20, 30 anos dentro de uma instituição, seguindo leis, fiel à pressão institucional de interpretação da lei e menos as suas vontades políticas. Então, esse é um outro assunto que eu entendo que ele tem que ser tratado, mas de forma madura e certa, sem flertar com autoritarismos, desmantelamentos da democracia, não é nada disso. É uma discussão madura, institucional, de como a gente aperfeiçoa as nossas instituições. E todas elas precisam de aperfeiçoamento, não é só o judiciário ou só o STF. O executivo, o legislativo, o Ministério Público, tudo precisa ser aperfeiçoado, senão o Brasil não era o Brasil, era a Suíça. Essa questão da carreira de juiz, né, você ter realmente você ter exercido essa carreira por longos 20, 30 anos, eu acho que é fundamental para você ocupar o cargo máximo do judiciário, justamente para poder saber discernir em temas estratégicos, em temas sensíveis à sociedade, porque não basta, muitas vezes, o conhecimento jurídico, é preciso a experiência profissional, né? Não à toa, você que teve contato com a estrutura internacional, né, essa estrutura multilateral da ONU, você sabe que é muito valorizado essa trajetória, essa experiência, ela é sempre muito valorizada, né? Nós tivemos até um brasileiro, que foi o Sérgio Vieira de Mello, que subiu, chegou a um cargo de muito destaque nessa estrutura, como funcionário, né? Como funcionário, não foi indicado por alguém. No Brasil. Era cogitado, inclusive, para ser o secretário-geral. Perdão. Não, cogitavam ele, né? Lá dentro se dizia que ele podia se tornar o secretário-geral. Claro que isso é difícil por ele ser brasileiro, tem uma prática ali que você não dá a posição de secretário-geral para países muito grandes, sempre são países menores que assumem, mas você vê que foi alguém que teve uma carreira internacional sozinho, sem estar ligado ao país. Exatamente. Você, agora voltando um pouquinho para a nossa questão da eleitoral, você teve aí essa oportunidade de sair do Novo, foi para o Podemos, em março, inclusive, você até tirou foto do lado do Moro estava candidato à presidência pelo Podemos, você já ao Senado, de repente o Moro vai para a União Brasil, vira teu concorrente, agora já não é mais. Que visão que você tem em relação a essa história toda, né? Você se sente à vontade do Podemos?
Você lamenta que ele tenha saído? Você acha que ele deveria ter ficado? Você ficou aliviado dele agora ter voltado para o Paraná para não ter ele como concorrente? Olha, primeiro sobre o Podemos, Cláudio, eu estou muito satisfeito. Eu acho que o Podemos é um dos grandes partidos aí modernos, visionários do Brasil. A Renata, que conduz o Podemos, ela tem uma visão de partido, de política muito interessante. Ela entende que que os partidos têm que trazer opções para a população diferenciadas. E assim, nada melhor. Ouvir uma coisa dessas, essa altura do Campeonato do Brasil, que nós estamos em 2022, com uma eleição que vai ser disputada entre dois ex-presidentes, né, um que está saindo de um mandato, tentando ir para o segundo, que são os dois principais, e um outro que foi eleito em 2002, nós estamos em 2022, depois de tudo que a gente assistiu, passou 2 décadas. Uma coisa está clara no Brasil, nós não temos lideranças políticas, nós não temos opções diferentes. E a Renata, ela tem isso com uma clareza de dar esse espaço, de oferecer e trazer. E ela foi atrás do Moro, né? E com esse espírito de pegar alguém que estava de fora e oferecer uma opção diferente para o eleitor. Mostrar que a gente pode ter pessoas com projetos, ideias, vontades, energia diferente. Eu talvez não tivesse a oportunidade de estar concorrendo, ou sendo pré-candidato aqui no Senado, se não fosse a visão da Renata, de entender que sim, que o Senado de São Paulo precisa de alguém com uma experiência diferente, com uma carreira diferente, com uma idade não comum ao que a gente está acostumado a assistir. Então, eu estou muito satisfeito no Podemos, acho que é um partido que está se modernizando, a Renata é jovem, é uma liderança mulher, traz uma visão completa assim do cenário, atua de uma forma com extrema habilidade política, é uma pessoa do diálogo. Podemos é um partido que tem a pauta da anticorrupção, fim de privilégios, também como algo central na sua existência. E, assim, eu olho para o que aconteceu com o Moro até com uma tristeza, uma decepção, porque eu acredito, e eu sempre assim, não falava isso publicamente porque não precisava, mas aí depois que aconteceu todos esses episódios que você descreveu, as pessoas têm me perguntado e eu tenho explicado. Eu acho que o Moro, ele tem as capacidades e as habilidades, né, ou ele estava mais posicionado para conseguir, ele era o candidato, né, ou pré-candidato, que tinha a melhor capacidade de conseguir, no projeto da presidência, quebrar a polarização. Infelizmente, eu não sei os motivos, ele tomou decisões para seguir caminhos que complicaram essa possibilidade. E aí, então, ele passou a pleitear outras coisas. Uma delas, que é a ideia de estar aqui em São Paulo, eu acho que não faz nenhum sentido, não fazia nenhum sentido, porque simplesmente nós estamos falando do Senado, ou do deputado, ou do governador, são figuras que vão representar o Estado. Como é que você vai representar um Estado que não é o Estado que você conhece? E não é que eu estou dizendo assim que você não pode ter mudado de Estado. São Paulo foi feita por imigrantes, pessoas que vieram de todos os lugares. Só que uma coisa é você mudar para um Estado, incorporar ele como a sua nova casa e contribuir, pagar imposto, ajudar, estar aqui forte, lutando por aquele Estado e realmente virar parte desse Estado. Outra coisa é você chegar no momento da eleição e falar, eu vou pelo Estado de São Paulo. Eu achava que isso não funcionava. E, infelizmente, ou felizmente, não foi isso que foi o entendimento, né, dos outros, e o Moro não pôde continuar em São Paulo. Eu acho que... O que você acha do Tarcísio? O que você acha do Tarcísio em São Paulo? Eu acho que é exatamente isso. Como que você chega aqui no Estado, e faz alguns meses que o Tarcísio chegou e decidiu que ele vai ser governador do Estado de São Paulo. E assim, a gente pode ter uma série de críticas, não, o Estado de São Paulo não está na condução
né? Ah, está muito tempo sendo governado por esse ou por aquele, mas o estado de São Paulo é o estado mais organizado da federação. E ele foi organizado por pessoas de São Paulo. Então, me soa oportunista e curioso alguém chegar, sentar na janelinha e falar assim, agora eu quero ser governador de São Paulo. Acho que o lugar do Tarcísio, né, não é em São Paulo. E, ele não fez, ele pode querer estar em São Paulo e ter ajudado São Paulo. A gente olha para os dados do que o ministério dele fez por São Paulo e não existem. Não tem. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, né? E não tem preciosismo de ser paulista, não é isso. Veio para cá, sentou aqui em São Paulo é feito por gente de todos os cantos, contribuiu, você é mais do que o seu direito e você está aqui. Agora, se sentar nos 45 do segundo tempo e São Paulo falar assim, você é governador de São Paulo, não acho que essa candidatura entende São Paulo. Você vai subir no palanque de quem para o governo aí de São Paulo e para quem e no de quem para a presidência da República? Olha, nós estamos vivendo um dos piores momentos do Brasil com essa polarização. Nós estamos estagnados, nós voltamos no tempo, a gente está retrógrado, a gente não se moderniza, a gente tem discussões agora, não é ideológica só de um lado, a gente ficou ideológico de dois lados. O Brasil está caminhando para trás. E, com isso, eu não acredito nessa polarização, não acredito nos populistas. E nós temos candidatos populistas da esquerda e da direita. Então, né, o Haddad tem o Lula e o Tarcísio tem o Bolsonaro. Eu, aqui em São Paulo, me coloquei como um candidato do Senado que estou preocupado em resolver os problemas de São Paulo e do Brasil. Eu não sou da turma daqui ou dali, eu sou da turma da resolução dos problemas. E o único candidato que se apresenta com um histórico parecido técnico, jovem, com energia, habilidades políticas, é o Rodrigo Garcia. Ele, para mim, é o governador, que é atual governador e vai vir candidato, né, mais competente, mais preparado. Até as pessoas conhecem pouco, ouviram falar pouco dele, porque ele não estava preocupado em lacrar, mitar com a ideologia, ele estava preocupado em administrar um Estado. É um cara que tem um profundo conhecimento da máquina e sabe fazer política muito bem. Eu vou estar ao lado dele e estou trabalhando para ser o candidato ao Senado, eu sou pré-candidato ao Senado pelo Podemos e estou trabalhando para ser o pré-candidato naquele momento vou ser o candidato, né, do Senado, da coligação do Rodrigo, e acho que São Paulo vai ser a fortaleza, a trincheira de resistência ao que parece que está se desenhando o resultado para o Brasil, seja para um lado ou para o outro, e, mais do que isso, São Paulo vai mostrar para o Brasil que é possível, sim, a gente sair dessa dicotomia rasa e bater o pé e falar assim, nós não podemos aceitar o menos pior sempre. Nós temos que sonhar melhor e todo mundo caminhar e olhar que tem uma terceira opção. E aqui em São Paulo a gente vai ter. Para a presidência, você não acredita na viabilidade da candidatura da Simone, que agora está acoplada ao PSDB, ao Rodrigo Garcia, essa turma? Olha, eu acredito se ela conseguir costurar os apoios políticos. Eu acho que existe um sentimento, mas isso está latente e adormecido na população de insatisfação com os dois populistas. E se aparecer um candidato formatado, tal, com mínimo de apoio, sem sabotagem política, eu acho que esse candidato pode crescer. Acho que a Simone pode ser essa candidata. Mas precisa ver se ela vai conseguir amarrar politicamente com o seu próprio partido. A gente já assistiu essa saga da terceira via, né? Cada hora era um candidato que não conseguiu construir esse apoio, não conseguiu construir. Isso foi desgastando a imagem, desgastando a confiança, desgastando a crença de que pudesse sair e ter esse candidato. Então as pessoas estão um pouco desanimadas.
Mas eu acho que se ela conseguir amarrar isso, pode ser que seja ela. Eu prefiro que nós tenhamos uma opção ponderada, menos ideológica e não populista. Se a gente tiver isso, o Brasil vai bem. Se não, para presidente, eu vou anular meu voto, porque se a opção for esses dois, e vou anular, assim, com convicção não só de não gosto dos dois, mas de nós temos que ter um campo político no Brasil que vai fincar uma bandeira e dizer, chega, vamos nos desconectar, nos libertar dos populistas. Você não faz isso em uma eleição, ou talvez até 2 ou 3, mas a gente precisa ter gente que vai falar assim, não, nós vamos ficar a bandeira aqui e nós não vamos mais flertar com a escolha do menos pior, porque o outro é pior ainda. Nós temos que quebrar isso. E talvez essa quebra comece agora. Deixa eu te fazer mais uma última pergunta aqui da Ellen. O que você acha sobre o valor do fundo eleitoral e se vai ter financiamento privado na sua campanha, vaquinha eleitoral? Como é que vai funcionar? Porque você veio de um partido anterior, novo, que não aceita recurso público. Hoje o Podemos tem o fundo eleitoral. Como é que você vai financiar a sua campanha e qual a sua opinião sobre esses 5,7 bi hoje do fundo? Bom, esse valor do fundo é imoral, né? É um absurdo, é uma coisa assim, sem lógica nenhuma, valores assim estratosféricos. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é a maneira como esse dinheiro é usado, como ele é distribuído. Poderíamos até ter uma discussão técnica sobre a necessidade de algum financiamento público, mas jamais nesses valores, jamais nessa maneira, jamais nessa regra. Eu cheguei na política de uma vertente que bateu e criticou muito e continuo criticando e batendo nisso. Eu vou seguir essa mesma linha. É mais difícil, porque eu estou indo para uma eleição majoritária, né? Então é uma eleição grande, e obviamente que os recursos que são usados em eleições desse tamanho para vir do financiamento privado é muito mais complicado. Mas nós vamos ter vaquinha, vou ter apoiadores, pessoas republicanas que acreditam no Brasil, que querem ajudar gente como eu e vários outros que não são da política. Eu não sou político, eu me preparei, estudei para estar aqui, eu não estou aqui por não tem nenhum bônus. E estar na política só tem ônus sobre todos os pontos de vista. O que me motiva é essa ideia de missão, uma coisa que eu aprendi nos Estados Unidos, morando 7 anos lá, e me tocou assim, eu senti que é uma diferença muito grande entre nós e eles, que é a palavra duty, né? Que é dever. Então, eu sinto um dever com a minha nação, eu tenho uma responsabilidade. Se eu tenho uma vocação, então mais ainda, porque eu não posso pegar você e falar assim, não, você é um grande jornalista e você tem um dever e você está cumprindo ele estando na imprensa, mas virar e falar assim, olha, você tem que abandonar o jornalismo e vir para a política. Você fala, pô, Reni, mas não é a minha praia. Eu não posso obrigar empresários, profissionais liberais a virem para cá. Mas se eu tenho uma mínima vocação e entendo como funciona isso daqui, dado o nosso contexto, eu tenho um dever. E eu estou na política por isso. E eu estou convocando as pessoas. Esse projeto não é meu, ele não é pessoal, ele é de todos que acreditam nele, e eu estou tendo essa ajuda de todo mundo. Felizmente, no meu caminho até agora, eu só conheci gente do bem, gente que acredita no Brasil, que quer realmente ajudar o Brasil. Normalmente, quando o candidato ao Senado precisa de financiamento, ele recorre a um suplente endinheirado. Você já tem suplente na sua pré-candidatura? Olha, eu não tenho. Eu estou nessa construção política, né, dessa aliança, então talvez não seja nem eu. O suplente não seja escolhido por mim. Essa é a política, essa é a parte que as pessoas não entendem. Ah, não, por que você não vai para tal partido? Não, peraí, aquele partido me quer? Ah, não, por que você não pega tal cargo? Não, peraí, mas esse cargo, ele pode ser meu? Então, o que adianta você pegar o cargo se você não ter uma força política, uma construção política para você conseguir ganhar? O Brasil não é feito das pessoas que pensam igual ao Reni.
ou igual a você, né? A gente precisa articular e fazer essa construção. Então, eu não tenho ainda os suplentes, mas isso vai ser construído junto com essa grande articulação que eu estou trabalhando. Tá certo. Queria agradecer a tua presença aqui no Papo Antagonista. O programa permanece aberto, naturalmente, para futuras colaborações. Quem sabe, tendo a sua pré-candidatura confirmada, você não retorna aqui para falar um pouquinho mais dos seus projetos. Muito obrigado, mais uma vez, uma boa noite. Vai ser um prazer, obrigado pelo espaço, obrigado a todos aqui que estão nos ouvindo. Boa noite. Até mais, Cláudio. Tchau.